Olá! O Medicina e Saúde de hoje vai mostrar como uma das doenças mais temidas pelo homem é tratada em nossa região. A incidência de câncer em homens, mulheres e jovens tem aumentado e preocupado médicos e pesquisadores. Mas o que é câncer? Como e onde tratar? Veja agora as dificuldades de quem passa pela doença, suas perspectivas de cura, a fé que sustenta pacientes e familiares e o que dizem especialistas sobre o câncer. Agora, no Medicina e Saúde. Câncer é o nome de um grupo de mais de 100 diferentes doenças. Células anormais que se dividem e formam mais células de maneira desorganizada e descontrolada. É também conhecido como neoplasia. A ciência que estuda o câncer se denomina oncologia e é o oncologista o profissional que trata a doença. Nós não precisamos ter câncer, porque hoje a medicina ela estuda tanto essa doença que ela, na grande maioria dos casos, ela sabe como que aquele câncer se gera. E é possível tratar o câncer antes de virar câncer ou diagnosticar o câncer bem no início, onde o tratamento é totalmente diferente do câncer avançado. Então, para que a gente entenda o que é o câncer, nós temos que entender que os tecidos do nosso corpo, quando a gente fala em tecidos, imagine que a pele é um tecido, o músculo é um tecido. Então, esses tecidos estão em constante divisão e renovação. Só que todas essas células que estão se dividindo, elas se dividem de maneira controlada. A partir do momento que uma dessas células começa a se dividir de maneira desordenada, sem o controle do nosso corpo, uma em duas, duas em quatro, quatro em oito e assim por diante, então nós temos aí a origem do câncer. Dentre os tratamentos para combater o câncer, a quimioterapia é um dos que utilizam medicamentos extremamente potentes no combate à doença, com o objetivo de destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. Em relação à quimioterapia são os remédios que são feitos então ou na veia ou sob a forma de tratamentos orais, que estão cada vez mais ganhando espaço, sob a forma de remédios. E as pessoas nos perguntam, doutor, em relação aos tratamentos sob a forma de comprimidos, são tão efetivos quanto os tratamentos injetáveis? Sim. Então, os tratamentos orais têm se tornado nós temos utilizado de maneira cada vez mais frequente no tratamento de câncer. E as quimioterapias convencionais, os aparelhos de radioterapia têm melhorado e as quimioterapias convencionais estão sendo substituídas por drogas também com maior potencial de tratamento e com menos efeitos colaterais. Bem, o câncer de testículos, ou neoplasia maligna de testículos, é um tumor relativamente raro, porém ele tem uma característica importante, que é a de ser frequentemente curado, né? Desde que sendo diagnosticado numa fase relativamente precoce, ele tem uma chance de cura muito alta. Anderson, de 23 anos, descobriu que estava com câncer de testículos há 2 anos. Desde então tem lutado contra a doença com a ajuda de médicos e de sua fé. Assim que você descobriu a doença, Anderson, como foi o início desse tratamento quimioterápico? Olha, assim, quando eu descobri, assim, que nem eu digo, né, o início, assim, como era desconhecido, assim, né, a gente escuta bastante falar, na verdade, até me assustei um pouco, assim, né, com o que a gente não, leigo, né, não sabia, nunca tinha passado, então me assustei, mas assim, depois que eu comecei, assim, fui vendo, né, sempre pedindo a Deus força, assim, não vou dizer que é fácil, né, mas também não é assim, coisa assim de outro mundo, né, que a gente não possa superar, assim, tendo força, buscando em Deus, né, coragem e também levando a sério, né, o que os médicos passam pra gente, né. O recado até que eu deixo para todo mundo que está passando por essas dificuldades, que dificuldades existem, só que acreditar e se entregar a Deus, que Deus dá a força que a gente precisa para superar, né, todas essas dificuldades, que elas existem, mas existem um Deus maior, né, do que o problema, né. Mesmo quando a doença, né, no caso o câncer de testículos, mesmo quando tem metástases, quer dizer, uma doença disseminada, ainda existe chance de cura com quimioterapia e radioterapia, né? Então essa seria uma característica diferente, né, em relação à maioria das neoplasias malignas. O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres devido à sua alta frequência, sobretudo pelos seus efeitos psicológicos que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos de idade, mas acima dessa faixa etária, sua incidência cresce rápida e progressivamente. Quando nós começamos a trabalhar com oncologia,
os tratamentos eram muito mais mutilantes. Então os tratamentos têm curado cada vez mais com as mutilações cada vez menores. O que eu quero dizer com isso? Então podemos citar os tumores de mama, onde no início da nossa vida profissional todas as mulheres eram tratadas com mastectomias, ou seja, com a retirada do seio. E eu tenho a felicidade de dizer hoje que no meu consultório as mastectomias têm se tornado cada vez mais infrequentes, ou seja, nós temos tratado as mulheres com cirurgias conservadoras e com o mesmo potencial de cura. E isso vale para os demais tratamentos também. História familiar é um importante fator de risco para o câncer de mama, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau, mãe ou irmã, foram acometidas antes dos 50 anos de idade. Entretanto, o câncer de mama de caráter familiar corresponde a aproximadamente 10% do total de casos. A analista de cobranças Rosemary Ribeiro faz parte deste percentual. Ela descobriu o câncer de mama há 3 meses, ainda na fase inicial, graças aos cuidados que sempre teve devido ao histórico de sua família. Como eu venho de uma família onde tenho avós que tiveram essa doença em outras áreas, a gente procura se cuidar um pouco mais, fazer os exames preventivos e vem se cuidando, né? E foi num autoexame onde eu descobri que eu tinha um nódulo. Comecei a fazer há 1 mês esse tratamento, né? Dia 12 de abril eu comecei a fazer e já fiz a segunda químio, onde eu perdi o meu cabelo, mas assim, de forma alguma me entristeceu, porque assim, a força que os outros me dão é muito gratificante. Eu gostaria de falar para todas as mulheres, indiferente se tem algum tipo de intercorrência na sua saúde, e sim, para que se cuidem. Façam o autoexame da mama, se cuidem de forma efetiva, pois você detectando isso cedo, você consegue se tratar melhor. No próximo bloco você vai ver. A leucemia, ela é um câncer do sangue. Então, o sangue, ele tem em si os glóbulos vermelhos, né? Ele tem os glóbulos brancos e as plaquetas, além de todas as substâncias que circulam no plasma. E mais. Na minha cabeça era um câncer de pele, porque no mesmo tempo que tinha as manchas, apareciam caroços juntos, né? Tinha ondulações na pele, igual que fossem carocinhos bem pequenininhos. Não saia daí, voltamos já já. Leucemia é o nome dado ao câncer no sangue. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a estimativa em 2010 para novos casos de leucemia no Brasil é de aproximadamente 10 mil. A leucemia, ela é o câncer dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são células do sangue que são responsáveis pela nossa imunidade. Então, ao invés dessas células específicas nos protegerem, elas se tornam doentes e começam a aumentar em grande quantidade. A leucemia, ela surge na fábrica do sangue, que é a medula óssea. A medula óssea é o tutano. Então, a gente fala muito para as pessoas não confundirem. Nós temos 2 medulas. Uma é a medula vertebral, medula espinhal, que é aquela medula dos nervos. Aí é o do neurologista, do neurocirurgião. E nós temos a medula óssea, que é o tutano, né? Aquela massinha que fica dentro dos ossos, ali que é fabricado o nosso sangue. Então, é ali que surge a leucemia. O transplante é uma opção de tratamento da leucemia que substitui a medula doente por células normais de medula óssea, líquido que ocupa a cavidade dos ossos e que produz os componentes do sangue. Como a chance de encontrar um doador compatível na família é de 25%, é preciso formar bancos de doadores voluntários para aumentar essa possibilidade. Foi o que aconteceu com Maicon Pisaia, que esperou, felizmente, pouco tempo na fila de doadores. Aos 23 anos, o Maicon recebeu a notícia de que estaria com leucemia. O que foi a primeira coisa que te passou pela cabeça quando você ouviu isso dos médicos, Maicon? A primeira coisa, sinceramente, que eu ia morrer. A gente não sabe como vai ser o tratamento, a gente não sabe se a gente vai suportar o tratamento, pelo tratamento ser muito forte. Então foi aonde que eu pensei que tinha acabado tudo, né? Então, a leucemia, a gente sabe que ela é uma doença extremamente rápida, né? Principalmente as que a gente chama de leucemias agudas. Então, é uma doença que geralmente a gente tem o diagnóstico cerca de 2 semanas
após o surgimento dela, justamente por essa rapidez de proliferação. Então é uma doença que quando ela surge, ela atrapalha toda a fabricação do sangue. Então por isso que os sintomas se manifestam tão rápido. Como é que a família reagiu a esse problema todo? A gente sofreu muito, né? Meus pais, minha mãe, minha esposa, eu acho assim que eles foi assim um baque para todo mundo, né? Porque foi uma coisa muito forte você receber assim, você ir pensando que era um câncer de pele, que é um câncer mais fácil de ser tratado, e você chegar lá e ser diagnosticado leucemia, foi muito complicado, né? A gente sabe hoje em dia que muitos tipos de tumor são curáveis. A leucemia, muita gente me pergunta, cura, não cura? Leucemia aguda tem condição de ser curada sim, com e sem transplante também, dependendo do tipo. Então, quando a gente fala leucemia, a gente tem que imaginar que existem várias doenças dentro desse nome leucemia, né? Então, é uma coisa, um nome muito genérico. Tá, a boa notícia é que você vai ser transplantado. Como é que você está esperando esse acontecimento? Como é que você reagiu à notícia, a família toda? Eu reagi de uma forma assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente nunca espera a gente conseguir, né? A gente tem esperança, né? Mas aparecer uma doadora é muito difícil, né? Porque a compatibilidade de dar uma medula compatível com a minha é 1 em 1 milhão, né? Digo pra você assim, que o doador, a única coisa que eu tenho pra falar pra ele é que eu amo ele, né? Porque é uma pessoa que eu nem conheço, né? Uma pessoa que se dispôs a me ajudar a doar uma parte do seu corpo, né? Da medula dele pra me salvar, né? Pra ajudar a pessoa sem ter nada em troca, né? Quando o paciente vem a nós temos que abordá-lo, nós temos que ter essa avaliação, essa visão de que o paciente é um todo. Ele tem os medos, ele tem as questões familiares, ele tem as suas expectativas para o futuro que necessariamente tem que ser alteradas, né? Porque há é o que a gente brinca, tem uma pedra no meio do caminho. Então, como que a gente vai lidar com essa pedra? Qual foi o momento mais difícil da doença até aqui? Eu acho que o momento mais difícil é quando a gente perdia pessoas no hospital. Assim, né? Ele, no começo, ele reagiu muito bem, né? Momentos difíceis foram o momento que ele perdeu o cabelo. Ele sempre foi muito vaidoso, né? E o dia que ele perdeu o cabelo, eu senti assim que ele baqueou, né? Bastante. E o segundo dia mais difícil foi quando ele recebeu os testes de compatibilidade dos pais, né? Não tinha dado certo, então... Mas a notícia boa veio tão rápido. Ah, veio. Daí veio mais rápido ainda. Daí foi o dia mais feliz. Daí foi o dia que toca o telefone, ele saiu correndo, largou o telefone. E eu falei, mas o que está acontecendo? Me ligaram do hospital e deu certo a medula e ele saiu pra fora gritando. Qual seria a mensagem que você deixaria para as esposas, para as mães, para os filhos, né, de pessoas que estão passando por esse problema, por essa doença? Deus tem dado muita sabedoria aos nossos médicos, graças a Deus nós temos médicos maravilhosos, principalmente na nossa região, né, que tem sido assim muito conhecido em outros lugares até mesmo, né, e temos ótimos hospitais, né, então que vai dar certo, tenha fé, não desanime nunca, né, até o último minuto, enquanto há vida, há esperança, né. Através da radioterapia, os tumores são destruídos por meio de radiações que impedem que suas células aumentem. Essas radiações não são vistas e, durante a aplicação, o paciente não sente nada. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia ou outros recursos no tratamento dos tumores.